Então vamos lá. A ideia aqui, né, desse webinar é mostrar, é, falar, né, no caso de um assunto que está aí em alta dentro da própria Huawei Cloud, tá? E dentro desse mundo de notícias de IA, né? Que foi um boom do DeepSeek, né? Iniciando aí e batendo de frente com outras IAs que já estavam no mercado há muito tempo, né? Ela vem com uma alternativa bem interessante, né? Por ser open source, eu vou falar disso aqui no webinar, mas por ser open source, a gente consegue auto-hospedá-la, né? E trazer isso para dentro de casa e usar o recurso sem um custo adicional, né? Que é pago igual às outras IAs, né? Por tokens de entrada, saída, etc. Onde a gente sobe uma infraestrutura em nuvem e implementa a IA dentro da nossa infraestrutura, né? Mantendo ali a segurança, mantendo os dados sigilosos, tudo, né? Entre aspas, aí dentro de casa. Então, a gente vai falar de implementação da DeepSeek, né, a IA, dentro do ambiente da Huawei Cloud, ok? É, né, vou apresentar para vocês, eu sou Cloud Solution Architect, eu já tenho 14 anos aí de experiência com execução de projetos de infraestrutura, de redes, de cloud em geral, tá? Então, de uns tempos para cá, né, quando começou esse boom da IA, eu fui um pouquinho mais adiante, atrás de mais conteúdos para estudar. Já tinha havia, né, tinha estudado bem antes, lá em 2017, 2018, sobre machine learning. Fiz alguns projetos, alguns trabalhos assim bem iniciais, mas quando a IA generativa ela estourou, né, eu busquei mais conhecimento em cima disso. E a DeepSeek foi uma que me interessou bastante, tá? Então eu tenho aí estudos, eu tenho feito alguns trabalhos também em cima de DeepSeek e falar um pouquinho para vocês, né, sobre essa IA. Em resumo, né, o que é a DeepSeek? A gente entra aí no assunto de inteligência artificial. Então, a DeepSeek, ela com a Huawei Cloud, é um casamento perfeito porque são duas empresas chinesas. Então, elas conversam entre si, né, de uma forma bem amigável. E a Huawei Cloud, a gente tem visto aí nos eventos, ela traz bastante esse assunto de DeepSeek, né? Depois que fizeram essa parceria, a Huawei Cloud ela cresceu muito, cresceu demais em relação à inteligência artificial dentro da plataforma. Então, a DeepSeek ela acrescentou muita inteligência, né, para dentro do ambiente da Huawei Cloud. Então, a gente vai falar de inteligência artificial, né? É um assunto que eu acredito que vocês já estão com bastante informação já, né? Pois é um assunto que nós temos aí a todo momento, né? Sendo atualizado, a todo momento sendo falado já dentro das empresas. Então, vou falar um pouquinho, né? Não falar a fundo sobre o que é inteligência artificial, mas só passar aqui num resumo, né? Para até chegar ali sobre o que é a DeepSeek, tá? Então, em resumo, a inteligência artificial, né, igual está citando aqui, é a capacidade de máquinas simular a inteligência humana. Então, é de fato a máquina pensar, né, ali e raciocinar para resolver problemas, responder perguntas com linguagem natural, é, a gente criar, né, agentes para automatizar processos. Então, é a máquina trabalhando, pensando, tá? Então, em resumo, a inteligência artificial simula a inteligência humana para executar tarefas, né, e resolver problemas. Inteligência artificial é um assunto bem antigo, né? Não é de agora. A gente teve o boom que foi a IA generativa, né? Que começou aí com o chat GPT, no caso, mas desde 1950, com o Alan Turing, a gente já, né, já é falado em tecnologia sobre inteligência artificial. Igual Alan Turing fez a pergunta lá, né? Podem as máquinas pensar? E a partir daí veio, né, vários estudos e sempre evoluindo esses estudos através do tempo, onde, né, a gente chega até 2021. Então, pegou 1950, 56, 65, 81, 97. Aqui já começou a ficar mais interessante, tá? Aqui, com o Watson, da IBM, a gente já teve uma conversa mais próxima também sobre inteligência artificial, né, que veio ali competindo e vencendo competidores humanos.
A Google, em 2012, também surpreendeu muito com a capacidade, né, de reconhecer imagens de forma eficiente, e alguns outros recursos também de machine learning que foram implementados a partir daqui, tá? Então, 2016, 17 e 21 foi quando aconteceu a grande virada do mercado, né? Foi quando veio o ChatGPT da OpenAI. Foi a partir daí que teve esse boom por, né, vamos dizer assim, popularizar a inteligência artificial, né? Colocar na mão do usuário comum a capacidade de utilizar uma inteligência artificial, onde, através de um chat, né, foi se executando ali várias tarefas, conversas, tudo em linguagem natural, né? Então a gente entra nesses modelos chamados de LLMs, que são modelos de linguagem de grande escala, né? Igual tá falando o texto aqui, ó, imagina um cérebro gigante que leu quase tudo que existe na internet. Então, as LLMs são esses modelos que aprendem. Então, esse aprendizado, ele vai sendo acrescentado ali no modelo, é, e com base no que esse modelo já aprendeu, ele consegue executar tarefas, resolver problemas, conversar com seres humanos com uma linguagem natural, tá? Então, em diversos idiomas. Então, tudo que esses modelos eles aprendem, eles conseguem a partir daí ir executando e auxiliando, né, quem utiliza essas linguagens, né, esses modelos de linguagem. Nós temos os exemplos, né, a DeepSeek, que nós vamos falar aqui, os concorrentes, ChatGPT, Gemini da Google, Llama 3 da Meta. Inclusive, Llama é uma base que nós usamos para implementar o DeepSeek em um ambiente local, tá? O Cloud, que é da Anthropic, também muito utilizado. Então, eu coloquei aqui esses cinco como os principais assim do mercado hoje, que são bastante utilizados. Lógico que tem outros, né? Muita gente usa Grok, que é também uma outra LLM com esses modelos, né, de aprendizado. Então, a gente tem essas referências, né, esses modelos. E entramos aí no que chamamos de IA generativa, né, que é o tipo de inteligência artificial que consegue criar coisas novas do zero, né, textos, imagens, vídeos, códigos. Então, é o que nós hoje, né, popularmente, eu digo nós, né, um mercado bem grande, não só a galera de tecnologia, mas também outros diversos setores utilizam essas IAs generativas, né? Foi a partir daí que vieram diversas empresas, diversas soluções de IA, foi desenvolvido, né, vários recursos para gerar códigos, vídeos, áudio e por aí vai. Então, cada uma dessas IAs generativas que a gente tem no mercado aí, ela é específica para algum assunto, né, para alguma funcionalidade. Então, a gente tem diversas. Aqui são as 50 principais hoje, né, que foi listado aí de 1 a 50 que nós temos no mercado, por base em acesso e consumo também de recurso. Tá? Então, nós temos, além dessas, diversas outras, todo dia nasce uma nova, porque é a era da IA. Então, a partir de agora, tudo que a gente vê nascendo vai ter uma ponta de IA, nem que seja na base ali para compor todo o ambiente. Então, o IA já é o assunto do momento, já tem muito tempo, não é um assunto do futuro, é um assunto do presente, e todo mundo tem que estar ligado nessa tecnologia, por quê? Porque todo dia vai surgir coisas novas sobre IA e todo dia, né, que acontece um desenvolvimento, um lançamento ou algo surpreende todo mundo. A gente teve aí agora Google, nós tivemos a Microsoft com o OpenAI também fazendo lançamentos atuais, né, IA que gera vídeo hoje com uma capacidade extrema. Só um minuto que eu acho que alguém está no lobby aqui. Admite com uma capacidade extrema, tá? Então, nós temos todos os dias recursos e IAs novas nascendo. Então, aqui é um ponto, né? Fiquem atentos a essa demanda de conhecimento, né? Assim, não é obrigação saber sobre todas as IAs, mas a base
É bom saber por quê? Porque a partir da base você consegue selecionar a IA que melhor te atende. Hoje as empresas, eu tenho participado de alguns eventos falando com empresas. O último que eu fui estava lá iFood, o Banco Inter, mais umas quatro empresas, a própria Hotmart, a Hotmart. Então, eles estavam falando sobre as dificuldades de se ter uma IA dentro, né, de uma empresa, principalmente essas empresas grandes. Hoje, eles se preocupam muito com segurança, eles se preocupam muito com os dados que são expostos ali na IA, eles se preocupam muito com quem está utilizando, por que está utilizando. Então, temos muitas opções de IA no mercado, porém, a gente tem que tomar cuidado com esses pontos quando a gente fala de empresa, tá? Então, vamos lá. O que que é a DeepSeek? A DeepSeek, ela apareceu no mercado aí, né, como um trovão, veio também limpando muitas ideias que se tinha sobre IA, né? Acredito que a principal atingida quando surgiu a DeepSeek foi a OpenAI e a Meta, né? Por quê? Por conta de como ela foi treinada, né? A gente tem Estados Unidos versus China com as sanções, né? Com os bloqueios e tudo mais. Então, para se treinar uma IA, a gente usa recurso de GPU. E a DeepSeek, ela trouxe uma forma de usar a GPU, né, com uma ideia mais econômica, e isso deu uma quebrada nos mercados aí americanos por conta disso. Então, ela é uma empresa de inteligência artificial, né, de última geração, ela realmente compete com essas grandes do mercado, ela é uma grande também. Um modelo LLM, então um modelo que é treinado o tempo todo com tudo que é informação que tem atual e informação já do passado, né? Então, em resumo, né, igual falou no texto lá no início, tudo que se tem na internet, esses modelos LLMs, eles estão aprendendo o tempo todo. Para eles aprenderem, é necessário ter recurso de hardware, no caso aí a GPU, processador e etc. Então, a DeepSeek ela foi fundada por Liang Wenfeng, que é esse camarada aqui. Esse camarada, ele revolucionou, né? Por isso que a gente tem aí a DeepSeek, né? Quando apareceu em 2023, que foi quando, né, em julho de 2023, foi quando foi lançada, rapidamente ganhou atenção global, né? Porque ela trouxe de forma gratuita um nível de modelo treinado que a OpenAI oferecia de forma paga. Então, chamou atenção aí. Quando aconteceu isso, é gratuito, você faz a mesma coisa que faz com o chat GPT. O que que aconteceu? O mundo ficou doido. Então foi todo mundo ver o que que acontecia ali, né? Realmente a proposta é atendida, né? Realmente faz sentido usar essa versão gratuita, ela bate de frente mesmo com o que eu já uso do chat GPT. Então foi concretizando isso aí e o mercado americano de IA ficou maluco. Por quê? Eu não tenho um número exato, mas eu acredito que é em volta de 5 milhões de dólares que foi gasto para treinar a DeepSeek. A OpenAI usou 100 milhões de dólares para treinar o ChatGPT. A Meta foi 1 bilhão de dólar, se eu não me engano, para treinar a IA dela. Então, o que que acontece? Se ela usou 5 milhões, as outras usou 100 mil, outras 100 milhões, 300 milhões, 1 bi, né, no caso da Meta, qual que era o impacto disso no mercado? A DeepSeek mostrou que não precisava gastar muito, né, para treinar uma IA e deixar ela eficiente competindo com as grandes. Por quê? Por conta das sanções, né, dos bloqueios de comprar chips, no caso americanos, da NVIDIA, a empresa chinesa, a DeepSeek, ela teve que usar GPUs antigas, né, um modelo mais antigo, e a partir daí os engenheiros, desenvolvedores, eles conseguiram chegar em um ponto que eles otimizaram esses chips antigos, né? Eles otimizaram o que eles tinham antigo e conseguiram o mesmo resultado que uma, né, empresa usando um chip de última geração tinha, que são mais caros. Então foi a partir daí que o mercado derreteu lá nos Estados Unidos, porque eles viram que realmente dava para fazer de outra forma sem gastar muito. Então, a DeepSeek, ela é apoiada pela Highflyer, né, a empresa que é um fundo de investimentos, no caso, e já tinham esses chips, né, a história, em resumo, é isso, eles tinham esses chips, usavam para um sistema interno deles,
foram mudando de rumo, né? Eles foram indo atrás de treinar a inteligência artificial, LLM, né, a DeepSeek, para conseguir esses resultados. Então, quando foi lançado, até 2025, estava dominando, né, ultrapassou o ChatGPT, que já era ali o que mandava no mercado. Então, na própria loja da Apple, né, na Apple Store, o DeepSeek ele ficou acima do ChatGPT, tá? Então, realmente remodelou o cenário de IA. As empresas, elas tiveram que pensar melhor antes de fazer compras absurdas de hardware, antes de fazer lançamentos novos. Por quê? A DeepSeek ela veio chutando a porta mesmo, colocando aí um limite de gasto, vamos dizer assim, né? E com a qualidade excepcional. Beleza? Então, esse camarada ali foi o responsável por isso. Ele trouxe isso para o mercado e trouxe essa ideia de que dá para fazer um excelente serviço, né, otimizado com recurso que não precisa ser ali de última geração, gastando rios de dinheiro para treinar uma IA, tá? Então a DeepSeek veio e foi um estouro por conta disso. E realmente é uma das para código é uma das mais inteligentes, né? Porque começou daí, ela entre aspas, né, desenvolve muito bem, tá? Então, a DeepSeek tem outro diferencial, que é um benefício que também sobressai sobre outras IAs aí, por exemplo, ChatGPT, Gemini, que é esse compromisso com a comunidade open source. Então, é uma IA open source, né? Aí eles falam, é código aberto, é gratuito. Você pode usá-la de forma gratuita, mas o código ele não é aberto, né? Você não consegue ter ali todas as informações de como foram criados os algoritmos, como que a IA foi treinada. Você não tem isso. Você tem o modelo treinado. Esse modelo ele é dado a você, você pode usá-lo para implementar em uma infraestrutura própria, tá? Então, quer dizer que, de forma aberta, você é dono também da DeepSeek, se caso você quiser, né? Você implementa isso dentro de casa e muitas empresas estão fazendo o seguinte, elas estão implementando a DeepSeek dentro de casa, que é o que eu vou mostrar aqui hoje, né, para a gente usar, e criando outras IAs a partir dela. Então, como ela é open source, você paga, né, traz ela para dentro de casa, paga ali pelo consumo do hardware, só que você pode desenvolver soluções em cima da DeepSeek. E com isso você gera negócio, né? Então, muitas empresas também estão, principalmente desenvolvedoras de IA, estão utilizando a DeepSeek por conta disso, por ser open source, tá? E a partir daí poder criar soluções de IA sem precisar pagar, né, um modelo que, no caso, é caro, né? Aí o que que ele faz aqui? Ele traz para dentro de casa, paga o recurso de hardware, desenvolve quantas IAs, quantas soluções ele quiser. Então, o mercado com a DeepSeek ele cresceu muito, né? Usando o modelo que já está treinado, a partir dele criar sua própria IA. Então, nós temos exemplos aqui, ó, de modelos da DeepSeek, né? O LLM, que é o modelo de fundação, ele pré-treinado com 2 trilhões de tokens, oferecendo forte capacidade de linguagem geral. Então, é um modelo que já vem com um cérebro gigante. Esse cérebro, ele pode ser seu, né, que é open source, a partir do momento que você assume a infraestrutura, e a partir desse cérebro gigante você cria outras IAs, outros softwares, você utiliza ele para o que, né, for de sua necessidade. O DeepSeek Coder, ele é usado e especializado em programação, né? Ele é treinado em vários repositórios de código, e a gente sabe que a China tem desenvolvedores excelentes, né? Então, no mercado hoje, quando ela foi lançada, hoje a OpenAI, Gemini da Google, eles tiveram que correr atrás. Mas quando foi lançado o DeepSeek Coder, ele era mais inteligente, era o modelo mais inteligente do mercado para código, né, para programação. Por quê? Porque ele inicialmente foi criado para isso, matemática avançada, codificação, né, programação. Então, a partir daí, ele ganhou o mercado e as outras tiveram que correr atrás. Isso em 2023, a gente está em 2025. Né? Em 2025, a gente tem um modelo agora que é o DeepSeek R1, que é o Reasoning. Ele faz o raciocínio. Então, é um modelo que raciocina. OpenAI, Gemini, Cloud, Grok, eles também fazem isso hoje. Mas quando
foi lançada a DeepSeek, esses modelos da OpenAI, Gemini, por exemplo, eram pagos. Ele foi lançado com a mesma inteligência, com esse raciocínio, de forma gratuita. Aí explodiu o mercado, né? Então, a abordagem de open source é a base para permitir a auto-hospedagem. A auto-hospedagem é o intuito aqui do nosso webinar, né? Que é você ter o controle em mãos para criar soluções de IA, né, customizadas. Então, essa oferta de open source é muito chamativo para empresas, principalmente criadoras de soluções, tá bom? Então, a gente tem algumas capacidades aqui para o uso da DeepSeek, né? Por quê? Tem gente que fala assim, ah, mas eu consigo hospedar, beleza, mas ela é realmente, de fato, boa comparada com as outras? Porque muita gente ainda pensa que IA é ChatGPT, né? Não é. No caso, ChatGPT é da OpenAI, é um recurso excelente, que está todo dia melhorando, mas o DeepSeek, você pode ter ele de forma gratuita dentro de casa, e com uma performance excepcional. Então, ela não perde nada perto, né, dessas outras LLMs grandes. Lógico que elas se comparam muito, né? Às vezes, para lançar um recurso novo, um modelo novo da DeepSeek, eu estou começando a ver isso agora, né? Não sabia que ia ser assim, mas eu estou vendo que ele atrasa um pouco. As outras estão saindo na frente, né? Por quê? É pago, ele lança ali no mercado, você consome, é código fechado e tudo, então a atualização disso é mais rápida. Isso eu saquei do mercado agora. Mas a performance da DeepSeek é excepcional, né? Faz o mesmo raciocínio complexo, compreensão profunda de nuances linguísticas. Então, ela tem a linguagem natural, né, a NLP, que é chamada dentro da IA, para conversar e resolver problemas, isso tudo de forma humanizada. A gente tem uma eficiência otimizada. O que que acontece? Que eu falei lá no início, né? Foi gasto muito menos dinheiro e recurso, né, para treinar a DeepSeek. Então, eles tiveram que fazer tanto ajuste para melhorar e deixar mais eficiente o hardware que eles tinham, que era antigo, que a IA ficou com uma eficiência muito otimizada. Então, valeu, né, o trabalho ali de otimizar, porque agora ela sobressaiu aí em eficiência, né? Então, ela permite aqui, ó, inferência mais rápida e custos operacionais reduzidos. A inferência é a partir ali do que é treinado, né? A IA conseguir raciocinar com dados que ela nunca viu antes. Baseado no que ela aprendeu, ela faz a inferência que eu nunca vi um dado específico, mas baseado no que eu aprendi, isso aqui pode ser isso. Aí ela vai raciocinando sozinha. Isso é chamado de inferência dentro de inteligência artificial. Então, alguns estudos de caso, né, casos de uso, no caso, para a DeepSeek, né, desenvolvimento e assistência, ela é um assistente realmente de desenvolvimento, chatbot, assistentes virtuais, geração de conteúdo criativo e técnico, a NLP, a análise de processamento de linguagem natural, tradução automática de alta qualidade. Então, tudo que a gente vê hoje em IAs, a DeepSeek oferece já, né, nesse modelo treinado. Então, igual eu falei, aquelas cinco que eu mostrei lá, né, OpenAI, DeepSeek, Gemini, Claude, Grok, a da Meta, o que eu tenho visto é que elas fazem basicamente a mesma coisa, só que cada uma tem as suas questões específicas, né? A Google agora, cara, não sei se vocês acompanharam, mas o que a Google fez agora no mercado foi uma cartada dela, né? Principalmente a questão que está rodando muito, que é de gerar vídeos, né? Criar vídeos com a capacidade enorme. Os vídeos ficam quase imperceptíveis que foi criado por inteligência artificial. Isso tudo vai depender do seu prompt. A DeepSeek ela está vindo com uma atualização agora que também prometem que vai dar uma chacoalhada no mercado. Vamos aguardar aí. Então, a questão de auto-hospedar, também chamada de self-host, né, é o que hoje no mercado eu acredito que coloca a DeepSeek com uma proposta melhor, principalmente para empresas, né? Para desenvolvedores de soluções, para empresas que querem utilizar recursos de IA de forma mais segura, mais dentro de casa. Eu vejo no mercado que é uma IA que traz essa possibilidade, né, como uma solução e um diferencial muito grande. Então, você com o self-host
você tem um controle total sobre os dados e modelos, né? Você tem isso fechado dentro de casa, com a sua segurança implementada, com tudo. Então, máxima segurança e privacidade, customização e fine-tuning profundo. O fine-tuning que é você pegar um modelo já treinado e dar mais conteúdo para ele aprender, né? Você pega conteúdos que são específicos da sua empresa, conteúdos ali de áreas específicas, jurídico, comercial, contábil, etc. E você pega esse conteúdo específico e treina, retreina, né, a sua IA. Ele te dá essa opção de forma profunda, né? Isso é chamado de fine tuning. E você tem aí o potencial de otimização de custo a longo prazo, né? Quando você usa uma OpenAI ou até mesmo a DeepSeek que não está hospedada com você, você paga por tokens, né? Tokens de saída, token de entrada, e esses tokens vai contando ali a partir de milhões. Ele, né, vai te cobrando centavos de dólar e você vai consumindo isso e isso vai crescendo o custo, né? Com o self-host, você tem um preço fixo ali na infraestrutura que pode escalar, pode diminuir, etc., porque estando na nuvem, né, esse operacional de otimização aí de escalada ou diminuir de acordo com a sua necessidade, ele é mais fácil de trabalhar. Então, a longo prazo, você pode sim fazer uma análise melhor e até mesmo diminuir custos e otimizar, né, custos aí do uso de uma inteligência artificial dentro de casa. Tá? A gente tem, antes de seguir aqui, três pilares de implementação de IA que são os mais importantes. Para toda IA funcionar, você tem que ter dado de qualidade, né? Os dados, né, eles que alimentam a IA. Então, a Huawei Cloud, ela tem até alguns recursos para facilitar que você tenha, né, a coleta, a organização desses dados, uma forma mais inteligente de você fazer esse primeiro passo, você ter esses dados bem formatados, bem trabalhados, né, para gerar informação para a IA consumir. Aí você, com esses dados, né, bem formatados e gerando informação de qualidade, você tem a implementação estratégica da IA. A partir daquele momento que você puxa o dado, você coloca a sua IA para trabalhar em cima deles. E a IA, quanto melhor o dado, mais inteligente ela fica, tá bom? Então, até fala aqui, ó, invista em talentos ou parcerias que entendam tanto o negócio quanto a tecnologia para integração eficaz e escalável. Isso também é um diferencial, né? Hoje a gente tem no mercado aí um monte de estrategista, um monte de experts de IA, né? Aí você vai ver a pessoa, ela não entende a base, né? Não foi profundo ali na base, ela pegou a casquinha. Ah, eu uso o chat GPT o dia inteiro, então eu sou bom de IA. Para implementação estratégica, não. Né? Para uso pessoal, pode até ser. Tem gente que está usando a IA, né, ChatGPT, como psicólogo. Ok, não tenho nada contra, mas eu não colocaria uma pessoa assim, falando que é especialista de IA, que vai implementar de forma estratégica a IA dentro da minha empresa. Até porque vem o próximo pilar, que é a segurança e a governança da informação. A gente tem uma questão ética de uso, né, de dados da IA. Segurança cibernética tem que ser bem aplicada. Temos regulamentações que têm que ser seguidas. Eu fui em um evento onde estava o Banco Inter e eles falaram que começaram de uma forma que estava tudo liberado e sem controle, né, sem os dados bem qualificados, e isso trouxe um problemão para eles, né, que depois de um tempo, depois de muito tempo, eles foram fechando ali as portas, né, controlando mais o uso da IA, porque até vazamento de dado poderia ter acontecido se não fosse um recurso de segurança que eles tinham lá. Então, quando a gente. Eu estou falando de IA, pessoal, dentro da empresa, dentro do ambiente corporativo. Não estou falando do cara que usa IA para ficar conversando com ela. Né? Estou falando de implementação estratégica, estou falando de detalhes técnicos, detalhes éticos, detalhes de segurança cibernética, detalhes dessa modelagem de dado que a IA vai usar, de treinamentos, né, do fine tuning, no caso de trazer dado da empresa para dentro de uma IA para ensinar ela a trabalhar. Estou falando disso, ok? Então vocês têm que ter na cabeça esses três pilares e com isso você tem
uma implementação bem feita dentro da empresa. Aí, para atingir esses três pilares, esses três níveis, a gente tem a Huawei Cloud, que é uma empresa hoje parceira da DeepSeek. Eles casaram, né? Então, a Huawei Cloud, nos seus eventos, ela tem falado muito de DeepSeek, igual eu falei no início. Cresceu muito a inteligência, da inteligência artificial dentro da Huawei Cloud, tá? E com isso, a Huawei ela consegue trazer para vocês um ótimo ambiente e um completo, né, um ambiente completo cheio de recursos para atender a demanda e a necessidade da implementação, né, da auto-hospedagem do DeepSeek, onde ela traz ali as NPUs, né, Ascend e GPUs de alta performance. Esses recursos, né, são hardwares dentro da Huawei Cloud que são específicos para você implementar IA. Então, acho que eu vou ter mais para frente aqui, mas os Ascend, eles são modelos que são comparados aos chips da NVIDIA, tá? Então, são de alta performance, tem um comparativo, tem algumas matérias que eu li que elas estão. Isso eu não sei, não sei se é verdade, mas eu vi em sites até confiáveis, que elas conseguem atender, se eu não me engano, 76% do mais robusto lá da NVIDIA, tá? O que é excelente. Por que que é excelente? Porque o preço, o valor, o custo-benefício dentro da Huawei Cloud é muito menor, né? O valor é muito menor, o preço. Então, 76% de um robusto lá da NVIDIA é excelente. Você tem um ambiente de hardware com uma alta performance, né? Uma performance otimizada para rodar LLM, que no caso é de DeepSeek aqui. Então você tem ali dentro ainda uma forma de trabalhar totalmente sincronizado e colaborativo com outras soluções de IA da Huawei Cloud, por exemplo, o Model Arts. O Model Arts, um exemplo aqui rapidinho sobre o que ele pode fazer, é você criar uma própria LLM. Você treinar seu próprio modelo, você criar seu modelo e alimentar ele com as informações que você quer que ele aprenda. E começar do zero sem ele usar o cérebro já treinado lá de outra LLM, como o DeepSeek, o ChatGPT, Gemini, etc. Você treina do zero a sua própria IA. Então, o Model Arts ele te dá essa possibilidade. Além de criar diversas, né, ele passa por todos os pontos, todas as bases para você ter uma IA de qualidade dentro da empresa, né, criada por você mesmo, treinada com seus dados, com suas informações, com tudo que você quer que ela faça. É, a gente tem com a nuvem, né, com a Huawei Cloud, escalabilidade, elasticidade. Então, recursos computacionais que a gente usa para hospedar aí, auto-hospedar o DeepSeek, a gente aumenta dinamicamente sobre demanda, se caso for necessário, né? Segurança de nível empresarial, que é o terceiro pilar lá. Você tem de ponta a ponta recursos de segurança dentro da Huawei Cloud para atender às necessidades de proteção dos seus dados e dos seus modelos. A gente tem um ecossistema aberto e colaborativo com vários frameworks. A Huawei Cloud conta com uma rede de parceiro imensa aí também, principalmente para a questão de consumo, venda de consumo, né? Serviços, etc. Por exemplo, igual eu citei, a Neo Cloud faz, né? Faz, é parceira Tier 1 aí da Huawei Cloud, conseguimos atender né, de ponta a ponta também o ambiente aí, né, o ecossistema da Huawei Cloud. O custo, eficiência, no caso do TCO, a gente também consegue trabalhar com isso de forma otimizada, de forma monitorada para conseguir ver, né, se faz sentido, se está tendo retorno, se não está, qual que é o verdadeiro custo, se está performático, posso aumentar, isso vai aumentar quanto do meu custo, etc. Então, quando você traz para dentro de uma cloud, né, como a Huawei Cloud, você tem isso otimizado também, uma visão mais abrangente, uma visão melhorada, com relatórios, com tudo, com parceiros trabalhando também para ajudar, né, nesse consumo. E, igual eu falei, a Huawei Cloud ela entra para ser, né, uma base das três pontas lá. Você consegue estruturar seus dados, você consegue planejar, né, com tudo que a Huawei Cloud oferece de IA.
um treinamento, né, de um novo modelo que seja específico para sua empresa, etc. E com isso você consegue crescer aí de forma inteligente, segura e performática, né, dentro de um self-host. Então a gente tem aqui, ó, as NPUs, que é Neural Processing Units, que é uma potência dedicada à IA que está dentro da Huawei Cloud, que são os processadores Ascend, ok? Eles são Ascend AI. Deixa eu ver se tem os modelos dele aqui. Não, mas tem aqui, ó, 910C, tem o 310P. Então a gente tem desde o início, né, a arquitetura da 20 também, que é projetada especificamente para otimizar o processamento de redes neurais e algoritmos de IA. Isso dentro da Huawei Cloud é muito performático, tá? Alta performance e eficiência de energia. Então, para o treinamento de inferência, né, como o DeepSeek faz, ele oferece os TOPS, né, Terra Operations per Second por Watt. Então, com isso aqui, a eficiência energética do hardware que está sendo consumido ali, ela é melhorada, né, estando dentro aí da Huawei Cloud. O exemplo aqui de NPUs, né, que usa os Ascend, que são os processadores da Huawei para IA, é a parte do treinamento. A parte do treinamento é você pegar ali um cérebro cru, né, de IA e alimentar ele com informação. Você está treinando ele. Os 310p é para a parte de inferência. É você pegar o cérebro que já aprendeu um tanto de coisa. O DeepSeek é um desses cerebrão, né? Ele já vem com conteúdo. E você falar assim, agora a partir do que você aprendeu, você vai raciocinar para informações novas. Então, é um exemplo, né? Deixa eu pensar aqui. Questão que a Huawei Cloud mesmo coloca como exemplo de reconhecimento facial. Quando a IA faz reconhecimento do rosto, beleza. Tem os rostos que a gente pode já colocar alguns na base de dados conhecidos, mas aí passa uma pessoa nova. Esse rosto ela nunca viu, só que ela consegue identificar se é homem, se é mulher, se está usando, igual um exemplo que eu vi, se está usando máscara ou não, cor de roupa, camisa, expressão facial. Então, mesmo nunca vendo aquele rosto, ela consegue, a partir do que ela aprendeu, né, raciocinar o que está acontecendo ali. Isso serve para qualquer informação dentro deste modelo já treinado, tá? É chamado de inferência. Então, depois do treinamento tem a inferência. E para cada um deles, a Huawei tem um hardware específico porque eles consomem de forma diferente o recurso, tá? Suporte a frameworks familiares, então tudo que tem no mercado, tudo que a Google, tudo que a Microsoft, tudo que a Meta oferece, a Huawei Cloud também tem dentro de casa. GPUs de alta performance e recursos para trazer, né, esse self-rush para dentro de casa, que são SES, que são servidores virtuais da Huawei, que tem ali os processadores, se for baseado em processador, tem os processadores Ascend 910C e o 310P, né, que faz isso, né, de alta performance para você armazenar e auto-hospedar a sua IA. CCE, né? As IAs, quando você armazena ela dentro de casa, você vai trabalhar com container. O CCE é um orquestrador de container, ele faz praticamente o que o Docker e o que o Kubernetes faz de forma unida, né? É um recurso que a Huawei também tem para facilitar essa auto-hospedagem. E o Huawei Cloud Flexus, que já é um modelo fechado que você usa para implementar, já baseado em seu ambiente aí, e como modelo, né? Você sobe o ambiente completo sem precisar de muita interação da parte técnica, né? Da parte manual. Vou falar deles aqui. A gente tem a configuração aí de auto-hospedagem, que é a implementação através desse ambiente, né? Desse cenário tradicional. Como que você traria a DeepSeek, né? Como que você implementaria a DeepSeek dentro do ambiente da Huawei Cloud? O tradicional é VPC, a parte de rede, a parte de segurança e a parte de controle de acesso toda na VPC. O SES para trabalhar a base, né, o servidor e o sistema operacional. Só um minutinho aqui, pessoal. Na hora de publicar o vídeo, eu corto rapidinho. Espera aí.
Pronto. Criança chorando, gente. Aí dá para depois para publicar o corte. Vamos voltar ao raciocínio aqui. Então, eu tenho aqui o SES, igual eu falei, que é o servidor virtual, que eu vou subir ali um Linux, e a partir daí eu vou instalar o Docker, que vai fazer a parte, né, do container. E aqui eu já tenho minha base, ó. Aqui eu já tenho minha base de infraestrutura. O que que eu faço agora? Vou lá e vou usar esse carinha. Não sei se vocês conhecem ele. É o Llama, que é da Meta, que ele, a partir, né, da imagem que eu posso baixar ali para Docker, eu baixo a imagem, o container, e subo em cima dele o DeepSeek, o serviço de DeepSeek, tá? Então, eu uso o Llama para subir o DeepSeek dentro do meu Docker, tá? Se eu for usar, por exemplo, o DeepSeek pegando a API lá da própria DeepSeek, eu consigo usar até mesmo chamar a base da OpenAI. Eu subo o DeepSeek ali em cima. Então, o DeepSeek é aberto aí para usar esses recursos, né, fazer essas manobras, igual o Llama aqui é da Meta. A gente usa ele como base para colocar o DeepSeek em cima, sem problema nenhum. É assim que é feito, o mercado funciona assim e é aberto também, né? Então não tem nenhuma restrição, tipo, aqui é americano, aqui é chinês. Não tem isso, tá? Porque é open source, você pode usar a base para referência aí e implementar DeepSeek ali em cima. Então, rede, base de servidor e serviço, serviço de container, o Llama com a imagem dentro o container do Llama dentro do Docker e o DeepSeek funcionando aqui em cima. Essa é o tradicional, você fazer na mão, que é o que eu vou mostrar hoje na prática. Só que a Huawei Cloud, pensando nisso, como que eu posso facilitar a vida do meu cliente? Eu vou, então, colocar o modelo de DeepSeek dentro do Flexus. Por quê? Porque assim, a gente tem uma arquitetura aqui, uma solução, né, já pronta. Isso tudo aqui, ó, vem pronto. Só eu acessar o site, ir até essa informação, vou mostrar para vocês o site aqui. Eu fiz até um e-book. No e-book tem esses passos todos, tá? Eu vou recompartilhar com vocês também. Só que aqui, ó, temos aqui o usuário, o Elastic IP, que é o IP público, é onde ele vai usar para acessar o ambiente aqui do DeepSeek, que está dentro de uma subnet, que tem um security group com portas e etc. liberados ali para acesso, que está dentro de uma VPC, que está dentro da Huawei Cloud, tá? Isso tudo aqui eu vou mostrar para vocês como que faz na mão, né? Para a gente entender aí o passo, porque eu gosto muito de seguir o caminho mais difícil, né? Para quê? Para ter entendimento do que está acontecendo quando eu implementar uma solução dessa, que é simplesmente vir aqui, ó, View Deployment Guide, é, ele vai me dar todos os passos que eu tenho que executar, é um PDF, e em Hong Kong eu tenho baseado em CPU, que são o Ascend 911 910, né, que vai subir performático para IA. E também em Hong Kong eu tenho um modelo para GPU. Só que eu vou mostrar para vocês no site. Se eu vier aqui escolher São Paulo, é só CPU. A gente não tem esse recurso aqui no Brasil ainda pela Huawei Cloud, tá? Mas funciona perfeitamente o CPU, porque o CPU também ele é personalizado e adaptado para utilizado exclusivamente, né? Nem adaptado para IA, tá bom? Então, por que que eu não vou mostrar esse aqui na prática? Porque ele é um modelo. Next, next, fins, coloca informações e tá lá. Subiu. A gente tem que entender o que que ele faz, né? Então a gente vai usar esse aqui, ó. Eu vou subir do zero, vou mostrar para vocês aqui. É, E a gente entende. Depois eu sei que tem uma solução chamada Huawei Cloud Flexus, tem que ser o Flexus X, vou até atualizar aqui depois, porque o Flexus X ele vai te dar essa opção de subir com esses processadores especiais para IA, tá bom? E o Flexus ele tem um preço mais acessível também, você consegue escalar, né, de forma dinâmica também, se caso for necessário, e trabalhar assim como, né, um servidor normal, só que tudo encapsulado ali dentro. Ele já vem pronto. Você não precisa subir o Docker, você não precisa subir o Llama, você não precisa subir a imagem, igual eu vou mostrar aqui. Ele já vem tudo pronto, tá bom? Então, no geral, a Huawei Cloud,
né, é a mais indicada para hospedagem do DeepSeek. Consigo hospedar o DeepSeek no Azure? Sim. Consigo hospedar no Google? Sim. Consigo hospedar na Oracle? Sim, consegue. Baixa a mesma coisa, vocês conseguem utilizar, né, essas outras clouds. Mas por que que a Huawei Cloud é a mais indicada? Primeiro, que os dois são chineses. Segundo, que eles são parceiros. Terceiro, que a Huawei está trabalhando em criação de soluções para facilitar a vida de quem usa a DeepSeek lá dentro. Então, fechou aí. A gente tem a Huawei Cloud trabalhando unida com a DeepSeek para facilitar a vida de quem utiliza. Então, treinamentos, fine-tune, fazer, né, a opção também de você utilizar a DeepSeek para criar soluções para o seu negócio, já utilizando, por exemplo, o Code Arts, né, para fazer toda a parte de DevOps, está tudo integrado. Então, essa facilidade entre eles torna a Huawei Cloud a mais indicada para você hospedar o DeepSeek. Tá bom? Então, beleza. Falei que bastante já na parte teórica, vamos lá para a prática. Deixa eu parar o compartilhamento e vou colocar aqui para a outra tela, a gente logar na Huawei. Deixa eu logar de uma vez aqui para vocês não verem minha senha. Depois vocês consomem lá recurso. Huawei, vou logar huaweicloud.com. Vamos ver como. Eu estava fazendo um teste mais cedo, estava dando um BO doido na hora de subir o Docker. Vamos ver agora. Mas tava pesado. Gente, cadê minha. Achei. Só um minutinho que eu tô logando aqui, eu compartilho. Isso que fecha. Pam, pam, pam. Compartilhar a janela. Cadê? Chrome. Tá aí na tela. Então, loguei aqui no meu ambiente de teste. Antes, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, esse site, que é o do implementação do DeepSeek Inference System, tá? Que faz realmente a inferência ali, então ela já vem com um processador bom para isso. Aí fala aqui sobre o que a DeepSeek oferece, né? Que é tudo que uma IA oferece, uma IA generativa oferece. Linguagem natural, geração de texto, tradução, análise de sentimento, classificação de texto, e tudo que uma IA tem que oferecer aí. Dentro aqui da Huawei Cloud, neste modelo, ela vai te levar para o Huawei Cloud Flexus, ó. O X, né? Ali vai subir aquele modelo que eu falei com vocês, tá? Aí, olha lá, ó, tá tudo aqui, ó. Se eu clicar, por exemplo, aqui no México, também essa CPU, aqui são onde eu posso colocar, né, o meu ambiente. Acho que Hong Kong, é só na China que tem as GPUs, quer ver? Aqui já não tem, tá vendo? Mas aqui, ó, tem GPU, você já sobe em cima de uma GPU ou CPU. Mas se eu vier em São Paulo, aí eu tenho a partir da CPU. Quero usar GPU, como que eu faço? Aí vai na mão, igual eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, depois eu passo, mando lá no grupo esse link aqui, para vocês darem uma olhada, mas o guide, ele te leva para a documentação e tem aqui o passo a passo. Aqui, ó, procedimento, preparação, o deployment rápido, né? Tem tudo passo aqui, ó. Criar a parte do IAM, né? Segurança de acesso, o bucket dentro do OBS e por aí vai, tá? Mas aqui na console é onde eu quero mostrar para vocês, né, como que faz. Primeira coisa é subir um SS, que é, né, igual eu mostrei, a base ali de onde eu vou colocar, vou construir a minha DeepSeek.